estou aqui hoje, nessa manhã, para abrir o manifesto e encerrar com essa abertura as comemorações dos 45 anos da Faculdade de Comunicação e Artes. Queria, primeiro, agradecer a presença de todos vocês, agradecer o apoio do professor Cláudio Bahia, diretor acadêmico, do professor Alexandre Rezende, pró-reitor da unidade, agradecer em nome das professoras Alessandra e Viviane, os colegiados de curso e todo o corpo docente, e dizer para vocês que a Faculdade de Comunicação e Artes completou esses 45 anos, e quando a faculdade nasceu, a gente vivia no país um momento marcado pela ditadura. E a faculdade, ela nasce como um espaço onde era possível experimentar, ter liberdade de expressão. E essa marca da faculdade, a gente acredita que a gente carrega. A gente continua, e eu acho que o vídeo que passou ali é um pouco disso, a gente continua incentivando vocês a experimentarem, a testar novos formatos, novas linguagens, novas narrativas, porque a gente acredita que a faculdade, principalmente através dos laboratórios, é um espaço onde vocês têm a maior possibilidade dessa experimentação e que é através dessa experimentação que vai, de alguma forma, para o mercado, é que a gente vai dinamizando toda a produção da comunicação. E aí eu estou falando muito naquilo que se refere não só ao audiovisual, mas aos produtos da comunicação de forma geral. Hoje, a gente vai ter uma conferência que, em função de um imprevisto que a própria conferencista vai explicar, vai acontecer via Skype. Eu vou ler para vocês o currículo da Clara, e aí depois a gente passa, né, a Carmen, acho que está lá em cima, fazendo esse contato com ela, a gente começa a conferência. Então, a palestra é as redes sociais como ferramentas de militância. A palestrante é a Clara Verbuck, ela é escritora, blogueira, militante feminista, cantora e roteirista. Começou a escrever em 1998 para o Cardos Online, o primeiro mais brasileiro. Em 2001, criou um blog Brasileira Preta, que chegou a ter mais de 1.800 acessos diários. É autora de 6 livros, Máquina de Pinball, Das Coisas Esquecidas, Atrás da Estante, Vida de Gato, Nossa Senhora da Pequena Morte, Cidade Grande no Escuro e Toreando o Diabo, em coautoria com a ilustradora Eva Uivedo. Clara é uma das idealizadoras do site Lugar de Mulher, escreveu para as revistas Trip, TPM, Cláudia e para os portais Vírgula e Portal R7. Atualmente, ela ministra oficinas de criação literária para mulheres, escreve uma coluna para a revista Carta Capital e jornal 0 Hora. Queria parabenizar o colegiado por esse evento, pelo manifesto. A programação, como a professora Viviane falou, está muito interessante. E a gente já começou a nossa manhã com o espetáculo dos meninos, que eram do Projeto Providência, que também foi muito legal, o rap deles. Queria aproveitar também e parabenizá-los aqui. Então, é isso, desejar um excelente evento para vocês, muito sucesso, e aproveitem esse período que vocês estão em formação para retirar da universidade, da faculdade, da unidade São Gabriel, tudo que a gente pode oferecer para vocês, e suguem bastante dos professores, do corpo docente. Acho que é isso. Um bom evento, uma boa manhã para todos nós. Muito obrigada. Oi, me disseram para ir.
Na verdade, eu tinha que ir para Belo Horizonte, né? Então, eu começo pedindo desculpas por não estar aí no auditório com vocês e estar na minha casa. Essa é a sala da minha casa, que vocês estão conhecendo por acidente. O que aconteceu ontem, deixa eu explicar um pouco o que aconteceu. Eu perdi o voo da tarde porque estava um trânsito absurdo em São Paulo e aí começou a chover e eu fiquei 5 horas no aeroporto esperando até que liberassem os voos, aí aquela coisa, né, começa a embolar e aí, enfim, eu sei que na hora que a gente conseguir, eu cheguei a embarcar, cheguei a entrar no avião, o avião estava andando na pista e nos mandaram voltar, porque era 11h04 e o aeroporto de Congonhas fecha às 11. E às 11h04 você não pode mais decolar. Imagina se as regras todas do mundo fossem seguidas, né, à risca, assim. Bom, aí me deram várias opções, uma delas era ir para Guarulhos, pegar um voo às 2 da manhã, chegar aí de madrugada, eu ia ficar toda zoada, porque eu vou falar com vocês agora, e depois eu ia voltar aqui para São Paulo, porque eu tenho uma outra palestra, num festival que chama PET. Na verdade não é uma palestra, eu vou mediar uma mesa. Mas enfim, eu precisava trabalhar, precisava estar aqui. Ia ser uma correria de qualquer forma, e aí veio o meu vacilo. Porque teve o trânsito, não foi culpa minha, teve a chuva, não foi culpa minha, teve o aeroporto fechando, não foi culpa minha, aí o último vacilo foi culpa minha. Eu botei eu já estava cansada, fazia muito tempo que eu estava no aeroporto, e eu botei o meu despertador para 5 da tarde. Inclusive, preciso desligar, porque ele vai tocar às 5 da tarde, eu vou estar no meio da outra mesa. Não quero, 5 da tarde, era 5 da manhã que eu tinha que ter acordado. Então, eu peço mil desculpas por não estar aí com vocês. Eu acho que eu já fui apresentado, não sei porque eu não estou aí, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou a Clara Verbuck, né? Eu sou uma das primeiras, pode-se dizer, uma das primeiras blogueiras do Brasil, uma das primeiras pessoas que usou a plataforma blog mesmo. Naquela época, eu ainda não era militante feminista, mas isso não me protegeu de reações machistas. Então, são coisas que eu fui entendendo ao longo da minha vida. E muitas das coisas que me aconteceram nessa época de exposição, né, porque o meu blog tinha muitos views. Hoje, se eu disser quantos tinha, vocês vão rir, mas tipo, tinha 1000 views por dia, isso era um absurdo, muita gente. Na verdade, eu venho um pouco anterior disso, né, eu venho do Cardoso Online, que é esse som de um gato afiando as unhas na caixa, tá, gente? A gente vai ter feito sonoros hoje também nessa fala. Gato, pelo amor de Deus. Enfim, eu comecei a escrever na internet. E nesse meu blog, que era o Brasileira Preta, eu falava sobre o meu dia a dia, falava sobre música, falava sobre muitas coisas. E eu sofria inúmeros ataques de pessoas que simplesmente me odiavam e eu não conseguia entender realmente o porquê daquilo. Não tinha feito nada para as pessoas, eu estava apenas escrevendo no meu blog, elas iam lá acessar o meu blog para ficar, né, não tinha comentário, nunca achei que tinha que ter comentário em blog, inclusive sou contra. E comentário de jornal também sou contra, porque, gente, quando é que você lê um comentário de jornal que prestasse? Me diga. Dá para fazer uma ou duas piadas aí, mas, assim, realmente, como a ferramenta que foi pensada, né, que é dar voz aos leitores, eu acho que acabou criando monstros e juntando pessoas que não sabem muito bem o que elas estão falando, ideologicamente mesmo, e acabam, né, defendendo atrocidades. Então, esse meu primeiro blog foi muito importante, porque foi quando eu fiquei conhecida. Né? Depois disso veio meu primeiro livro, que é a Máquina de Pinball, que também teve uma reação exacerbada, digamos assim, porque eu era uma mulher que estava invadindo o espaço dos homens, acho que pode-se dizer assim, porque eu estava escrevendo sobre liberdade, sobre sexo, sobre buscas, né? Não era uma literatura que
chamavam de literatura feminina. Nunca, inclusive, diziam que eu escrevia como um homem, na época eu achava que era um elogio. Hoje eu morro de vergonha, mas enfim, faz parte da minha construção. Dentro disso tudo, eu fui conhecendo a Carmen, fui conhecendo vários trabalhos de várias mulheres e fui vendo a importância que tinha prestar atenção, sim, no gênero, né? Porque eu até tenho uma oficina que eu dou, eu comecei a dar essa oficina porque eu descobri que antes eu achava que as editoras não publicavam mulheres, porque não publicavam mulheres. Depois eu descobri que, na verdade, é anterior a isso, as mulheres nem chegavam a mandar os originais para as oficinas, para as editoras. Então eu comecei a fazer essa oficina, inclusive está rolando aqui, já fiz aí em Belo Horizonte, pretendo fazer novamente. Espero que me levem mais uma vez, quer dizer, espero que me levem de fato da próxima vez, né, e que eu não passe por todo esse perrengue. E eu descobri que o problema anterior a isso, as mulheres nem chegam a mandar os originais para as editoras. Então eu comecei a dar essa oficina para mulheres, né? Isso veio depois que eu descobri o feminismo. Como que eu descobri o feminismo? Não foi como muita gente pela internet. Foi com a Carmen da Silva, que é uma escritora. Hoje ela é bastante esquecida, os livros dela são bem raros e difíceis de achar, especialmente depois, né, que começou-se a falar dela novamente, porque eu não sei o que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90, que não se falou de feminismo, a não ser na academia e nos movimentos sociais. Agora virou, né, um movimento mais amplo e às vezes isso é até ruim, porque a gente acaba vendo um certo tipo de apropriação e de esvaziamento do discurso através de publicidade, né, vender batom como empoderamento feminino, e não é bem por aí. Eu fui a primeira também colunista dessa segunda, né, dessa quarta onda que se chama aí, do feminismo. Foi a primeira colunista na Carta Capital. Eu chamei uma outra moça, com a qual não me relaciono mais, pois não concordo com o jeito que ela se posiciona, acho transfóbico, acho racista, então não nos relacionamos mais. Tive esse primeiro blog feminista na Carta Capital. Chamava Feminismo Pra Quê? E isso depois de dar uma estudada, claro, ler e tal. Naquela época ainda não tinha uma discussão tão ampla também e tão exacerbada quanto tem hoje em dia. Eu vou falar um pouco sobre esse exacerbado e por que eu acho que a gente tem que tomar cuidado às vezes, assim, porque as redes são uma ferramenta incrível de militância. Eu acho realmente que essas marchas, essas coisas mais organizadas não seriam capazes de acontecer se não tivesse essa, né, maneira de se comunicar, que é a internet, que são as redes, e principalmente o Facebook, que tem seus ônus e seus bônus, que eu vou falar um pouco disso também. Eu fiquei escrevendo na Carta Capital um tempo, aí essa moça saiu, e eu chamei outras duas moças para escrever também na Carta. Uma delas é a Djamila Ribeiro, que vocês devem conhecer, é uma das maiores militantes feministas negras, e eu sou fã dela, além de ser muito amiga. Acho que ela é uma pessoa essencial. Tá rolando uma polêmica com ela aí absurda agora, mas assim, sempre vai ter uma polêmica na internet, porque quando tem muita gente com voz, acaba acontecendo isso, né? Acaba acontecendo coisas horríveis também, né? A gente acaba vendo algumas manifestações horrorosas de racismo, que as pessoas não teriam coragem de falar ao vivo na cara da pessoa. Enfim, a internet ela tem todas as coisas boas e todas as coisas ruins do mundo real também, né?
porque ela é uma extensão nossa, ela não é uma coisa à parte que está lá, é uma extensão do nosso mundo. Só que as pessoas foram se dividindo, as pessoas e as ideologias foram se dividindo em nichos. E, às vezes, esses nichos acabam ficando meio cegos para o que está acontecendo no resto, né, fora da bolha, que a gente chama, assim. Então, como teve nos últimos anos uma polarização política muito grande, eu particularmente busco tomar muito cuidado para não ficar presa dentro da bolha. Claro que eu prefiro não ser agredida, né? A gente sempre prefere, é sempre melhor não ser agredido. Então, assim, por exemplo, o meu Facebook é fechado, mas eu não deixo de ler opiniões de pessoas que eu considero razoáveis, que estão do outro lado, digamos assim, né? Que eu acho uma coisa muito importante de fazer. Obviamente, o outro lado não é assim, eu vou ler a opinião de um machista. Machismo não é opinião, machismo é opressão. Assim como racismo, assim como transfobia, assim como tanta coisa que a gente vê que as pessoas disfarçam de opinião. Mas isso acho que também acaba fazendo parte de um aprendizado. Eu aprendi muita coisa, eu já fui há 5 anos, 6 anos, eu era uma pessoa completamente diferente, eu pensava diferente, eu cometi muitos erros, eu falei muita besteira, enfim, aprendi muito, e aprendi muito com as minhas amigas militantes na internet, porque começou esse movimento forte, que é um movimento feminista, né? Vocês estão aqui, vocês sabem que eu sou feminista. E muita gente começou a fazer os seus próprios sites, as meninas do Olga fizeram. Aí a gente foi mais ou menos ao mesmo tempo que nasceu o Olga, o Lugar de Mulher, que é o meu site, que está um pouco abandonado agora, porque a gente precisa trabalhar. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o Lugar de Mulher render para ser um trabalho. Que a gente ganhasse dinheiro, conseguisse, então a gente foi acabando, mais um efeito sonoro de casa, a gente acabou dando uma largada, assim, mas estamos voltando aos poucos, temos umas ideias de parceria, e o Capitolina, que é um portal muito bacana também, feito por adolescentes, né, adolescentes não, mas não são adolescentes, são jovens adultas, eu sei que a adolescência vai estar mais longe agora, né, elas são jovens adultas. E só um segundo, gente, porque como a gente está aqui nessa distância, eu preciso ver o que as pessoas aí estão falando comigo. Tá tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá. Beleza. Então, e o que a gente viu nesses últimos anos, eu diria nesses últimos 4, 5 anos, foi um crescimento desse movimento feminista mesmo, das mulheres começaram. Como que eu acho que isso começou? As mulheres começaram a ver que a situação delas tem muitas semelhanças, né? Porque quando a gente sofre violência, por exemplo, que eu já sofri, eu achava que eu morria de vergonha, porque eu me considerava uma mulher forte, e como assim uma mulher forte vai admitir que sofreu violência doméstica, no caso, né, da minha. Eu fui descobrir, por exemplo, que eu fui estuprada depois dos 30 anos, quer dizer, eu já sabia que eu tinha sido estuprada, mas eu achava que a culpa era minha, porque eu tinha bebido. Então, são conversas, é muito importante que a gente converse entre nós mulheres, né, para e trazendo luz sobre essas questões. Quer dizer, uma pessoa de 30 anos que foi estuprada com 13 anos, descobrir que a culpa não foi dela, mais da metade da vida dela depois não é uma coisa normal, né? Até porque a parte legal que deveria nos amparar, acaba nos culpabilizando, né? Mesmo que se seja uma adolescente e tal, o despreparo da polícia nesse caso aí é uma coisa gritante. Eu já fiz alguns textos falando sobre a delegacia da mulher, né, e o despreparo que a delegacia da mulher recebia alguns depoimentos de Belo Horizonte, de outros lugares de Minas,
recebi depoimentos do Brasil inteiro, e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma reclamação, que parece que estão tentando te dissuadir de fazer a denúncia. Voltando para a importância das redes sociais, as mulheres começaram a se escutar. E quando a gente se escuta, a gente descobre coisas em comum, né? E também descobre as divergências. Então, a gente sempre, no começo, é engraçado, eu tenho algumas amigas que estão nesse processo agora de, digamos, sair do armário como feministas, e é sempre a mesma coisa. Começa assim, poxa, elas estão certas, elas, as feministas, estão certas. E aí, quando a gente vê, a gente já está brigando com alguém na mesa do bar e dizendo, não, o que é isso, está errado. E aí a gente percebe que não são elas, somos nós, né? E é importante também frisar que não existe um feminismo, né? Existe o feminismo interseccional, existe o feminismo radical, com o qual eu discordo da maior parte das ideias e das militantes, por ser Claro que, assim, não são todas as pessoas, né? Not all, não são todas as pessoas das quais eu discordo, e não é porque eu discordo delas que eu vou deixar de me comunicar com elas. Mas tem uma coisa que eu acho que é inaceitável, que é transfobia. E também, geralmente, as feministas que não fazem recorte de raça e recorte social acabam, né, ignorando as questões das mulheres negras, que são diferentes das questões das mulheres brancas. E a gente precisa muito ouvir o movimento negro, a gente precisa muito ouvir as mulheres trans, porque na hora que ficar bom para as pessoas trans, e a hora que ficar bom para as pessoas negras, para as mulheres negras especialmente, que são mais oprimidas, vai ficar bom para todo mundo, né? Eu acho que nem é uma questão de abrir mão de privilégio, é só a gente tem que prestar atenção no outro, né? Isso chama alteridade, é você se colocar no lugar do outro. Realmente, né, não adianta ter empatia e ficar nessa punheta de empatia sem realmente fazer nada efetivo a respeito. Uma das coisas que eu considero que eu fiz nos últimos tempos, eu não faço mais mesa com gente branca só. A última mesa que eu fiz foi no Sesc em Bauru. Tinha 2 mulheres brancas, uma delas eu considero uma grande feminista, que é a Amelinha Teles, né, uma mulher que foi, inclusive, presa e torturada na ditadura. Ela é uma militante bem antiga, ela foi uma das primeiras feministas que eu conheci, quando as feministas ainda eram elas para mim. Inclusive, um monte de vergonha do dia que eu conheci a Amelinha, porque eu devo ter falado um monte de besteira. Isso foi em 2006, eu nem pensava no feminismo ainda. E, enfim, se a gente não tem um representante daquela minoria para falar sobre aquela minoria, não faz sentido fazer uma mesa sobre violência contra a mulher e não ter uma mulher negra, que são as mais violentadas da nossa sociedade. Não faz sentido ter uma mulher trans, que são as mulheres que mais morrem na nossa sociedade. Então, a gente tem que cuidar para não ficar dentro dessa bolha de pessoas que são parecidas só com a gente. Parecidas que eu digo só com a gente ficar só entre feministas brancas, por exemplo. Não funciona. Não funciona porque a gente, apesar de ser mulher, de ser oprimida, de ganhar menos, de sofrer violência, de ser estuprada, de sofrer violência doméstica, de sofrer violência estética, de sofrer todo tipo de violência, a gente ainda é privilegiada por ser branca. As mulheres negras sofrem muito mais do que a gente. Elas ganham menos do que a gente, elas conseguem menos emprego do que a gente. Elas são as primeiras, né, dentro dessa reforma da Previdência, por exemplo, são as primeiras que vão sofrer, são as mulheres negras. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção que a gente tem todo esse material super rico na internet, só que a gente tem que prestar atenção para não ficar só num discurso, ter só um discurso e achar que só porque aquele discurso nos contempla, ele contempla todo mundo. Não é assim. Né? E eu acho muito importante, assim, prestar atenção eu tenho muito
muito contato com o movimento negro, né? Eu acho que as feministas brancas têm que prestar muita atenção no movimento negro, têm que prestar muita atenção no movimento das mulheres trans, no transfeminismo, né? E eu acho que, na verdade, o feminismo deveria abarcar todas essas questões. E eu acho que tem que ter essa separação, sim. Falar, mas tem que falar de feminismo negro? Tem que falar, porque são outras questões, são outras reivindicações, né? Enquanto eu estou aqui com questões com o meu corpo e dizendo que eu quero mostrar o meu corpo, que eu tenho direito de mostrar o meu corpo, a mulher negra está lutando para não ser hipersexualizada, por exemplo. Essa é uma das diferenças entre nós. Então, enfim, tem inúmeras diferenças, e eu não estou aqui para ficar falando pelo movimento negro também, mas eu estou aqui para dizer que a gente precisa prestar atenção nos movimentos de pessoas que não são iguais a gente, né, que não estão, né, que todo mundo é igual, sim, todo mundo é igual, mas tem pessoas que sofrem mais opressões do que as outras, né? Só um pouquinho, gente, que eu vou ter que fazer uma coisa, muito feia. Eu vou ter que deixar vocês, tipo, 5 minutos aqui e ligar o meu computador, porque eu estou me comunicando com as pessoas daí pelo meu computador e vocês estão me vendo pelo meu telefone. Então, eu preciso agora ligar o meu computador na tomada. Apreciem os meus quadros, eles são muito bonitos, eu já volto. Gente, enquanto ela faz a engenharia, quem já tem pergunta para fazer? Que aí a gente já grava e já envia para ela pelo WhatsApp, e ela escuta e responde. Eu vou pedir para que cada um se identifique, se é aluno, em qual período que está. Voltei. Ok? Eu vou passar. Agora eu vou... Parece que vai abrir para perguntas aí, né? Então, eu estou aqui no WhatsApp, esperando as perguntas de vocês. Vocês vão... Acho que vai gravar. Saúde. Obrigada. Digamos que eu passei frio ontem naquele aeroporto lá. Podem gravar as perguntas, então, que aí a gente conversa por aqui. Como vamos fazer isso funcionar. Eu sou aluna de jornalismo e eu queria saber o que houve na sua vida que só com 26 anos que você percebeu que era preciso lutar a favor da opressão contra as mulheres. Meu nome é Eunice, eu sou aluna de jornalismo e eu queria saber o que houve na sua vida que só com 26 anos que você percebeu que era preciso lutar a favor da opressão contra as mulheres. A Eunice está perguntando o que aconteceu, que só com 26 anos eu me dei conta que eu precisava lutar contra o machismo. Primeiro que eu não detectava o machismo. O machismo é a norma. Então, quando uma coisa é a norma, se não tem ninguém para te dizer que aquilo é errado, porque assim, eu sempre fui uma feminista, na verdade, né? Só que eu era uma mulher que internalizava muito o machismo. Eu sou escritora, o meio literário é feito basicamente de homens brancos, eu queria ser aceita naquele meio, eu queria ser um dos caras, né? Porque quando a gente se dá conta, os homens têm muito mais liberdade do que as mulheres, isso a gente sabe, né? Liberdade para tudo, para ser quem eles quiserem, para vestir o que eles quiserem, para transar com quem eles quiserem, para escrever sobre o que eles quiserem. Então, como eu era muito nova, quando eu entrei no meio literário, eu tinha 22 anos quando eu publiquei meu primeiro livro, eu estava assim na onda de agradar, porque eu queria ser um deles, eu queria ser um dos caras, eu queria ter a liberdade que eles tinham. Até eu entender que o que eu queria era a liberdade deles e não ser um deles,
né? Não fazer parte da panelinha, não competir com outras mulheres, que era uma coisa que eu fazia muito também. Demorou. E o que aconteceu comigo, para eu me dar conta disso, eu comecei a ler a Carmen da Silva, comecei a perceber essas coisas, e ao mesmo tempo começou o movimento de mulheres na internet a se abrir e discutir mais isso, né? Porque, a princípio, a gente é criada para competir. Não é, né? Não é culpa da mulher quando ela reproduz machismo. Ela foi criada para isso. Claro que a minha filha de 13 anos agora não está mais sendo criada para isso. Ela está, né, outro momento, outra construção de menina. A gente vê o movimento das secundaristas que teve, dos secundaristas, mas, assim, as lideranças eram muito femininas. Então, as meninas, hoje em dia, estão muito mais. Eu tenho 38 anos, entendeu? Eu vou fazer 38. Na minha época, quando eu era adolescente, não se falava de feminismo. Só que, assim, eu queria ser uma mulher forte. E aí, o que me diziam que era mulher não tinha nada a ver com força, né? É sempre aquela coisa, mulher é frágil, mulher é fútil, mulher é isso, mulher é aquilo. E eu ficava querendo me afastar daquele estereótipo de mulher. Eu não queria, na verdade, depois eu descobri, né, lendo e me informando, que o que eu queria não é que eu não queria ser mulher. Eu não queria ser aquela mulher dentro daquele estereótipo de bela e recatada e do lar. Aliás, ainda não quero e, aliás, não serei. Vou ler a próxima. Claro, eu queria te perguntar qual é a sua definição sobre feminismo. Meu nome é Gilvan, sou professora aqui da PUC. Gilvan perguntou qual a minha definição de feminismo. Feminismo, para mim, é a igualdade política e social das... Agora está tentando trazer mensagem do meu WhatsApp, gente, desculpa. Dos gêneros. E, assim, quando eu falo gênero, eu também estou incluindo as pessoas trans no rolê, né? Porque, às vezes, a gente fala de gênero e aí acabam não incluindo. Então, acho importante deixar isso claro. Não é uma luta contra os homens, né? É contra a masculinidade do jeito que ela é construída, que ela é calcada em machismo, em dominação, só em coisas ruins, e inclusive é ruim para os homens, né? O jeito que a masculinidade é construída. Faz mal para os homens acabam sendo, né? Não é que eles são oprimidos, mas acaba respingando neles esse estereótipo, que é o estereótipo masculino, de ser machão, de ser comedor, de não poder chorar, não poder demonstrar nenhum sentimento que não seja... que tenha qualquer coisa a ver com o feminino, né? Porque o feminino é fraco, assim como eu pensava, né? Então, é isso. Equidade entre os gêneros. Saber se você acha que homens podem ser feministas ou se eles só podem contribuir para esse movimento. Lohane, da Saber se você acha que homens podem ser feministas ou se eles só podem contribuir para esse movimento. Lohane, da Lohane. Olha, isso é uma questão muito particular, porque assim, eu já vi muito homem que se diz feminista, participa do movimento ativamente, e é tudo papinho, é tudo discurso. Então, para mim, para Clara, um homem pode ser feminista, sim. Só que tem que ser na prática. Não adianta ser no discurso. Não adianta dizer que é feminista e oprimir a companheira. Não adianta dizer que é feminista e roubar a fala da amiguinha. Não adianta dizer que é feminista e querer impor amor livre para as meninas. Porque, nossa, você é muito oprimida, você tem que se libertar. Então, assim, eu acho que a coisa mais feminista que um homem pode fazer é ouvir uma mulher falando. E a outra coisa é falar com os irmãos dele, os brother dele, que não escutam mulheres, né? Que a gente ainda tem isso. A gente fala, a gente é exagerada, a gente é louca, a gente é... Nossa, mas nem todo homem, mas blá, blá, blá. Aí um homem fala e todo mundo fala, nossa, é verdade. Eu, inclusive, queria deixar um documentário
indicado, que chama The Mask You Live In. É um documentário tem na Netflix, é de um grupo que chama... esqueci. Espera que eu vou olhar aqui. Mas ele fala sobre a construção da masculinidade. Então, tem muito a ver. A pergunta anterior, na verdade, tem a ver com isso. The Representation Project. Elas fizeram também um documentário muito bacana chamado Misrepresentation, que fala sobre as mulheres na mídia. Então, assim, eu acho que um homem pode ser feminista, sim, desde que ele não esteja fingindo ser feminista. Ele pode ajudar na luta. Porque eu acho assim, ó, se são os homens que estão perpetuando a violência contra a mulher, enquanto eles não forem incluídos na conversa, nada vai mudar, né? A gente vai continuar apanhando, vai continuar morrendo, as mulheres vão continuar morrendo, e essa masculinidade de Bolsonaro vai continuar se alastrando. Então, a gente precisa conversar com os caras também. Meu Deus, quanta pergunta, peraí. Olá, meu nome é Ludmila. Ludmila. Eu sou estudante de publicidade e propaganda aqui da PUC Minas São Gabriel. E eu gostaria de saber se você foi uma pessoa que cresceu num ambiente familiar com a presença de homens machistas, se isso influenciou muito assim, nessa questão da sua luta. Bom, todos os homens, né, a princípio são machistas, são criados para serem machistas. O meu pai, ele é artista, ele é um cara bem cabeça aberta. Eu vivi sempre no meio artístico, a minha mãe é fotógrafa, ela é iluminadora. Não vivi num ambiente de violência na minha casa, mas a gente vê atitudes machistas dentro da nossa família, né? Mesmo quando o cara... Para a pessoa deixar de ser machista, primeiro ela tem que admitir que ela é, né? Então eu dou uma chamada no meu pai, sim. Dou uma chamada no meu pai, dou várias chamadas no meu pai. Hoje, né, que eu sou feminista. Mas eu sempre fui uma mulher que eu tive liberdade. Então, isso que me ajudou, na verdade. Porque, apesar do meu pai tentar... Não que ele tentasse me prender em casa, que ele fosse uma pessoa horrível, como eu disse, ele é artista, ele é uma pessoa cabeça aberta, mas, assim, eu era um... Se eu sou assim, que vocês não estão me vendo, eu acho que talvez a minha presença ao vivo seja mais... enfática, digamos assim. Eu, na adolescência, eu era um furacão, eu era impossível de controlar. Então, sim, teve alguns episódios de machismo dentro da minha família, mas não, eu não cresci num ambiente machista. O que tinha de machista, na verdade, vinha da minha mãe, mas claro que ela não sabia. Tem uma menina de Belo Horizonte que ela assina como feminista cansada, eu não sei o nome dela, mas eu gosto muito que ela chama que isso é tipo um proto-feminismo. É quando você quer se afastar dessa imagem de mulher que te passam, que é essa coisa que eu falei antes, de ser fraca, mulherzinha, fútil, e não necessariamente ser a bela recatada e do lar, né, mas ter uma atitude que esperam, né, dentro dessa construção de feminilidade. Então, o que a minha mãe dizia era para não ser que nem as outras. Pensando nisso hoje, sim, é uma coisa bastante machista de dizer, mas hoje eu entendo o que ela quer dizer, né? Se afaste o que ela queria dizer na época. E ela sempre me alimentou com literatura que hoje eu consigo ver como feminista, por exemplo, o Procurando Firme, que é um livro da Ruth Rocha, que é uma princesa que não quer ser princesa, ela quer sair, correr o mundo e tal. Então eu sempre fui criada para ser uma mulher livre e fora do estereótipo. Fui muito sortuda, porque eu sei que isso é uma coisa bastante rara. Mas, assim, sofri machismo na escola, sofri machismo quando comecei a escrever, sofri machismo a vida inteira, porque o mundo é machista, né? Mas não foi dentro do meu ambiente de casa, não. Bom dia, meu nome é Luiz, eu faço publicidade, estou no sexto período. Luiz faz publicidade. Eu não quero que essa pergunta seja entendida como invasiva ou como um homem perguntando, mas como uma pessoa querendo saber como conciliar o feminismo com as religiões, porque querendo ou não, o histórico delas é de uma agressão de séculos, né, de milênios. E aí eu queria entender essa visão de conciliar feminismo e religião. Olha, eu, no meu caso, não tenho nenhum problema.
porque eu sou do candomblé. Então, assim, eu sei que você está falando de religiões católicas, né, judaico-cristãs, assim, que realmente são muito machistas. Mas eu acho assim, e isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que nenhuma escritura antiga deve ser levada ao pé da letra, né? Acho que cada um tem a sua interpretação da religião e cada um tem que fazer a sua interpretação de como que o feminismo se encaixa dentro disso, assim. Eu, particularmente, não tenho nenhum apreço por religiões, não estou falando mal de pessoas evangélicas, mas eu sei que é uma religião muito machista e que prega muito que a mulher seja submissa, assim como, né, a católica também. Não tenho nenhum apreço por isso, acho que isso tinha que acabar, acho que, mas tá na Bíblia. Bom, a escravidão também está na Bíblia. Tem um monte de coisa cagada na Bíblia. Então, eu acho que um livro tão antigo não deve ser seguido ao pé da letra. E eu acho que cada um tem que praticar sua religião como lhe convém e como fica confortável. Ou desconfortável. Ou levar essa discussão para a igreja e dizer, desculpa, gente, a gente está em 2016, ninguém vai ser submisso a ninguém aqui, não. Sabe? Eu acho que realmente tem que modernizar esse discurso. Mas como eu não participo disso e eu não faço parte dessas religiões, eu não posso né, te dar um conselho, assim. Posso só te dizer o que eu acho. Oi, Clara, meu nome é Jéssica, sou estudante do 7º período de jornalismo. Jéssica, 7º período de jornalismo. Você tem contato com as discussões antimanicomiais dentro do feminismo? Se você tem contato com as discussões que fazem esse recorte de saúde mental, que as pessoas psicoatípicas sofrem ainda mais opressão, porque, né, a palavra delas não é validada em razão de uma falsa crença de que elas não sabem o que estão falando porque são loucas. Ela me perguntou se eu tenho contato com... Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir os áudios aqui, mas eu vou repetir. Se eu tenho contato com a luta antimanicomial, né? Não tenho muito. Sou uma pessoa psicoatípica, inclusive. Já fui diagnosticada com transtorno bipolar. Hoje em dia eu não tomo mais remédio, mas foi uma opção minha. E eu consegui, né, fazer isso de uma forma que foi confortável para mim. E o primeiro xingamento que uma mulher vai receber é sempre... primeiro tem o gorda, né? Mas sempre vão te chamar de louca para te desmerecer. Eu não tenho muito contato, não. Confesso que deveria ter mais. Acho bem importante. Gosto bastante das coisas que a Daniela Lima escreve a respeito, né? Da luta antimanicomial. E acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente nessa... A gente tem um longo caminho pela frente em todos os sentidos. Mas nesse em especial, acho que a gente tem um longo caminho pela frente ainda, porque a gente ainda é, a nossa palavra ainda é invalidada, porque a gente é louca, né, descontrolada, e todas essas coisas que adoram chamar qualquer mulher que vai contra o que estão dizendo. Oi, Clara, é Ana Luísa, sou do 8º período de jornalismo. Ana Luísa, 8º período de jornalismo. Para fazer esse equilíbrio entre ser militante e usar as redes sociais, mas não ser uma militante de Facebook, sabe? Alguém que só fica no discurso, enfim, querendo fazer outras pessoas, fica só nas redes. Como que a gente faz para colocar em prática usando o Facebook como recenseamento? Bom, o Facebook é só discurso, né? Mas ele consegue trazer as pessoas para perto. Tem muita gente bacana que eu conheci via Facebook, que eu conheci via textão. Mas textão não serve para nada. Claro que serve. Textão serve para a gente pensar, né? O textão não vai sair sozinho para Paulista para reivindicar direitos. O que acontece é que a gente acaba pensando a respeito, conversando, debatendo com outras mulheres e resolvendo sair do papel. Mas não está no papel, né? Sai das redes. Mas eu também não acho que... Claro que eu acho importante se manifestar na rua, mas eu acho que desmerecer o textão de Facebook não é uma coisa bacana, porque é uma forma que muita gente
se empodera. E quando as pessoas se empoderam, elas não estão empoderando só elas. O empoderamento não é uma coisa individual, né? E também não é uma coisa de fora para dentro. Ela acaba tocando todo mundo. Mesmo que tenha pessoas perto dela que estão offline, ela aprende as coisas, absorve as coisas e acaba levando o discurso para os outros, para outras pessoas, né? E a coisa acaba se espalhando. Eu acho que foi por isso que o movimento teve tanta força também, né? As redes servem para a gente se comunicar, serve para a gente marcar ato, serve para esse tipo de coisa. Mas serve para a gente pensar também, né? E assim, se o pensamento não muda, nada muda. Oi, Clara. É Ana Luísa, sou do 8º período. Opa, esse é o mesmo. Oi. Então, assim, eu acho que uma mensagem feminista, assim, Eu gostaria de saber. pode ajudar, porque eu acho assim, eu não consegui ouvir essa pergunta. Essa pergunta está muito baixa. Acho que é Pamela. Pamela, grava a pergunta de novo, porque eu não consegui ouvir. Está muito baixinho. Eu estava ouvindo mais a minha voz no fundo do que a pergunta. Cara, tudo bom? Sou o Samuel do curso de Publicidade. Samuel do curso de Publicidade. Nessa militância no Facebook e mídias sociais, assim, você tem deparado muito com notícias falsas ou de terror duvidoso, assim. E como que tem sido para você lidar com isso na rede? Notícias falsas ou denúncias falsas? O que ele perguntou foi se eu tenho me deparado muito com notícias falsas e eu não sei se... Bom, notícias falsas a gente sabe que tem sites que estão ganhando milhões com notícias falsas, mas eu não sei se você está querendo falar, talvez, de denúncias falsas. Nunca soube de uma denúncia que fosse falsa, sei que existem, porém sei que são pouquíssimas, tá? Porque é muito difícil uma pessoa se expor, e é muito difícil a gente expor uma violência que a gente sofreu, só para chamar atenção, né? A gente vê o que isso acaba, né, acarretando é no linchamento virtual, que é a pior coisa que pode acontecer, né? A gente teve um caso há pouco tempo aí de uma menina que, enfim, se meteu numa fria aí, e foi um absurdo, foi um super linchamento virtual, tipo, acabaram com a carreira da menina, e realmente o que ela fez não foi bacana, não, foi uma idiotice, mas eu acho que as coisas às vezes tomam uma dimensão muito grande nas redes, né? Chega a ser perigoso, porque o linchamento virtual está a um passo do linchamento físico. E as duas... Tá. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim. Sobre notícia mesmo, eu busco fonte, né? Não adianta você ir replicando o textão sem saber quem é a pessoa, sem saber quem é onde é. Então, assim, a fonte tem que ser confiável. Vocês são estudantes de comunicação, acho que a maioria de vocês, né? Então, vocês já estão aprendendo que a primeira coisa que a gente tem que saber é se a nossa fonte é confiável, né? E às vezes não é, né? Os sites que eu confio, o site que eu mais confio é o Ponte Jornalismo, na verdade, que inclusive está fazendo um crowdfunding para conseguir fazer mais reportagens. Eles são incríveis, é do André Caramante, que é um cara que foi perseguido pelo Coronel Telhada da Rota, que é uma pessoa horrorosa, que se orgulha de ter matado 36 bandidos, né? Esse tipo de ser humano bacana, assim. E o Caramante ele é um dos caras que fez o Ponte Jornalismo. Isso você estava perguntando de notícia, né? Agora, sobre denúncia, eu não posso realmente te responder isso, assim, você tem que ir atrás de checar os fatos, né? Que é outra coisa que o jornalista tem que fazer. Oi, Clara, meu nome é Letícia, eu sou aluna de publicidade. Eu gostaria de saber como foi o seu processo de descoberta do feminismo, se teve algum momento que você duvidou do movimento, quis se afastar ou dar uma diminuída na militância. Eu gostaria que você falasse também um pouco mais sobre o feminismo radical, porque eu escuto muitas pessoas me chamando de feminista radical e eu não me vejo assim. Bom,
Peraí, deixa eu pode. Oi, Clara, meu nome é Letícia, eu sou aluna de publicidade. Letícia, aluna de publicidade, quer saber como foi o meu processo de descoberta do feminismo. Eu comecei a ver que eu já era feminista, na verdade, com as coisas que eu fui lendo da Carmen da Silva, né? Aí a gente vai passando para outras teorias, vai ler Beauvoir, vai ler outras coisas, e vai vendo que, nossa, meu Deus, é até um pouco assustador, porque são livros que foram escritos há muito tempo, né? E ver que essas coisas ainda acontecem, ainda valem, e ainda, né, são... É o que a gente luta contra, porque o que parece, assim, parece, vocês já votam, vocês já trabalham, para feminismo para quê? Como se não tivesse toda uma outra questão, né? O meu processo de descoberta foi bem lento, na verdade, assim, porque eu comecei em 2008 a ler Carmen da Silva, foi essa coisa, né, de começar a achar que elas estavam certas, até que começou a ter esse diálogo nas redes sociais, e aí eu comecei a escrever. Não, na verdade, eu senti primeiro uma necessidade de escrever, porque quando você se dá conta, né, de que o feminismo é necessário, de que você é feminista, você parece que tira um véu e tudo não, mas muita coisa começa a fazer sentido, muita coisa que aconteceu na sua vida. O movimento feminista não é um movimento só. Então, assim, já me senti desconfortável em partes do movimento. Como eu disse antes, hoje a maioria das minhas amigas são feministas negras e são transfeministas. E sobre feminismo radical, eu prefiro não falar, eu prefiro que você vá pesquisar, porque não é uma corrente que me agrada, apesar de eu respeitar algumas mulheres que são feministas radicais e não são transfóbicas. O meu maior problema com o feminismo radical é justamente esse, é considerar mulher só quem nasceu com vagina, né? Quem foi designado mulher ao nascer. E eu não concordo com isso, não concordo com essa visão essencialista. Nem todas as feministas radicais são transfóbicas, mas tem muitas. Então, não sei por que te chamam de feminista radical. Talvez estejam querendo dizer que você é uma pessoa extrema e não necessariamente da corrente radical. Mas aí eu vou te dizer para buscar outras feministas radicais, porque eu não sou uma e eu não posso te responder essa pergunta. Oi, meu nome é Pamela, eu sou aluna do primeiro período Pamela, que eu não tinha conseguido ouvir. E eu gostaria de saber o que você acha sobre apropriação cultural e se a apropriação cultural pode ser aplicada no caso de homens no movimento feminista. O que eu acho de apropriação cultural? Eu não tenho que achar nada. Eu escuto o que as pessoas que se dizem apropriadas dizem, basicamente. Por isso que eu falo que é tão importante a gente prestar atenção no movimento negro. Se essa pergunta partiu daquela coisa do turbante, eu acho, assim, que se existe uma minoria dizendo que aquilo é ofensivo, então vamos evitar fazer. Porque não existe uma pessoa negra chegar para uma pessoa branca e dizer: você não pode fazer isso. Ela não tem poder institucional para fazer isso, né? Não está te proibindo, ela está te dando um toque, na verdade. Então, isso vale para tudo, na verdade, né? Nessa questão de apropriação cultural. Quanto ao homem no feminismo, se é apropriação cultural, eu já respondi isso antes, assim. Eu acho que os homens, eles têm que se envolver na discussão da masculinidade. E eles têm que se envolver, eles têm que ouvir as mulheres feministas, conversar com os outros homens, né? Descer do pedestalzinho deles de dizer: mas eu não sou assim, mas not all men. Eu não aguento mais not all men, gente, não aguento mais not all men. Se você não é um desses homem que está aí na plateia, se você não é um desses homens, você não precisa dizer nada. Você não tem por que dizer: mas eu não sou assim. Se você não é assim, então, que ótimo. Ajuda os teus outros colegas a não ser assim. Então, né? Acho que a importância do homem, né, nessa questão aí é essa. É conversar com os outros homens e rediscutir o que é ser homem, o que é a masculinidade, o que ela faz na nossa sociedade, a devastação que ela faz, inclusive entre os homens, né?
porque sempre a gente fala, quando a gente fala de lei de feminicídio, fala, mas tem mais homem que morre. Eles morrem muito também, claro que tem questões de violência e tal, mas por conta dessa masculinidade cagada. E mais uma vez vou deixar essa dica desse documentário, The Mask You Live In, que tem na Netflix, é do The Representation Project, e para repensar essa questão da masculinidade. Inclusive, eu me ofereço para fazer uma mesa aí na PUC sobre a construção da masculinidade com outros homens que estejam dispostos a discutir, porque a maioria não quer discutir, porque aí tem que passar por admitir que é machista, por admitir que tem privilégio. Então, homens, melhorem, vocês têm privilégios, sim. Se você for branco, você tem o dobro do privilégio. Então, tem que repensar tudo isso, tem que repensar tem que olhar dados, sabe? E ver o quão você é privilegiado, sim. Mas eu não me sinto privilegiado. Você não se sente privilegiado porque você não pensou o suficiente ainda, porque a hora que você pensar, você vai se sentir. Gente, foi um prazer falar com vocês. Eu vou encerrar agora. Acabaram as perguntas. E convido todo mundo a visitar o meu site, que é o Lugar de Mulher. Tem muitos textos a respeito de muitas coisas que foram perguntadas aí. Vou deixar o nome de algumas militantes que eu acho bacana seguir. A Djamila Ribeiro, todo mundo deve conhecer, maravilhosa. Juliana Borges, também é uma militante do movimento negro muito bacana. A Maria Clara Araújo, que inclusive está dormindo no meu quarto nesse momento, que ela é uma mulher trans, que entrou na faculdade e é incrível. Ela escreve super bem. Maria Clara Araújo, vocês podem procurar aí. A Joyce Bert também é uma mulher que eu gosto bastante. Agora ela está trabalhando no gabinete do Suplicy. E vamos prestar atenção na voz do coleguinha, né? Porque senão a gente fica ouvindo só o nosso eco. E, gente, eu queria muito, muito, muito estar aí com vocês hoje, de verdade. Queria muito ter dormido no hotel, queria muito ter encontrado amigos ontem. Fiquei super frustrada de não conseguir ir, mas realmente foi o tempo e depois foi a minha ramelada matinal. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso gere bastante debate aí. E muito obrigada pelo convite, PUC. A gente vai se falando. Valeu.